Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, a nossa tradicional mesa redonda sobre os acontecimentos mais relevantes no mundo atual. Nessa edição 48, nós vamos conversar com vocês sobre os impactos econômicos da guerra da Ucrânia. Toda guerra tem impactos sobre a atividade econômica dos países envolvidos, e dependendo da integração desses países, esses impactos podem atingir mais ou menos a economia mundial. No caso em questão, Rússia e Ucrânia têm papéis relevantes na oferta mundial de alguns produtos importantes, como grãos e energia, o que implica aumento imediato dos preços desses produtos no mercado mundial, que se desdobra com fortes pressões inflacionárias sobre as economias por todo o mundo. Considerando que essas economias já vinham atravessando uma situação muito difícil, em função da pandemia, o agravamento do quadro econômico resultante da guerra traz enormes preocupações. Se somarmos a isso o fato de que a guerra econômica promovida pelo Ocidente contra a Rússia tem impactos negativos que ultrapassam a própria Rússia e podem alcançar, em um efeito bumerangue, a economia global, desenha-se, então, um contexto de fortes tensões econômicas no horizonte. Em suma, a combinação perversa de conflito bélico, guerra econômica e pandemia joga o mundo em um quadro de incertezas econômicas e tensões sociais bastante ameaçador. É justamente sobre esse cenário que se desenha à nossa frente que vai se desenrolar a nossa conversa de hoje. A primeira dessa nova temporada do Conversa, que entra no seu terceiro ano de existência. Para esse nosso debate, para essa nossa conversa, nós estamos aqui com os nossos tradicionais parceiros de conversas sobre o mundo contemporâneo. O professor Luiz Carlos Delorme Prado. Tudo bem, Pradinho? Voltamos a nos encontrar? Muita saudade de fazer essa mesa. Rapaz, depois de 3 meses, né? Quase 3 meses que a gente não conversava. Aliás, a conjuntura ajuda bastante, né? Tem muito tema para se debater. Esse ano vai ser um ano bastante animado, né? Para dizer o mínimo. Temos aqui também o nosso querido Eduardo Bacham, nosso jovem professor, o mais jovem da mesa. E aí, Bachanzinho, como é que você está, garoto? Boa noite, Bicalho. Na verdade, é triste, né? Ter que falar sobre guerra, né? Conflito armado, né? Começar o ano com isso, mas transformações importantes que estão em curso, né? Realmente tem muito tema para conversar. Não, isso, além do mais, gravando hoje já na quarta-feira, né, dia 9 de março, Fluminense jogando, Fluminense ganhando. Baixazinho está contente, né, Baixazinho? Pelo menos isso, né? 75 do segundo tempo, hein? Tá Qualquer coisa que inverter, a culpa é sua. Tá certo. Eu que sequei, não é isso? Valeu, Baixa. Bom, mais aqui com o nosso Numa Mazati, grande Numa, meu grande amigo, estamos aqui mais uma vez, né, começando mais um ano, começando mais uma temporada do Conversas, né, que a gente achava que não ia fazer nenhum programa, né, já estamos aqui na terceira temporada, terceiro ano, edição 48. E aí, Numa? Bem-vindo, Numa. Boa noite, Bicalho. Quase chegando no número 50 e 50, a gente vai ter que fazer algo especial. É isso, vamos exatamente. Fazer no 50, no 51, que é uma boa ideia. Né? Meu Deus, como é que a gente conseguiu aturar esse cara 50 programas? Valeu, Baixazinha, valeu, grande. Valeu, não chegou, né? Valeu, Numazinho. E melhor não esclarecer alguns mistérios. Alguns mistérios, deixemos o mistério no ar. Bom, Eduardo Costa Pinto, grande Costa Pinto, parceiro, amigo lá do Diário da Conversas, Diário da Crise, né, amanhã, sexta-feira dessa semana tem Diário da Crise, né? Sexta-feira é o Diário e sábado sai o Conversas lá no site do canal do IE. Diga lá, Dudu, como é que estamos? Primeiro, muito bom e feliz de estar voltando aqui nessa conversa com vocês, com Prado, com Baixa, com Numa e com você, Bicalho, que acho muito, muito interessante, muito rico essa conversa que a gente tem aqui. Mas, ao mesmo tempo, triste, como já foi dito pelo Baixa, porque nós vamos discutir a guerra.
a guerra em sua dimensão econômica, mas a guerra que ceifa várias vidas, a guerra que gera uma incerteza profunda, a guerra que pode gerar um divisor de uma nova reconfiguração mundial, mas que não temos a mínima ideia ainda das trajetórias que estão por vir, quer seja econômica, política e até bélica. Então, assim, feliz pelo reencontro, mas ao mesmo tempo triste por estar discutindo a guerra e seus impactos. Sem dúvida, um tema duro, um tema difícil, um momento difícil no mundo, né? E exatamente sobre esse momento, principalmente a dimensão econômica desse momento, né? A gente calcula muito e se conversa muito sobre os impactos bélicos, né? Sobre o enfrentamento bélico, mas também por uma guerra que se caracteriza hoje por um forte enfrentamento econômico também, né? Então é sobre esse maior foco nessa questão econômica, que eu acho que é aquilo que a gente pode dar uma contribuição maior, né? Essa sempre foi a preocupação do nosso programa e da nossa mesa redonda. Hoje vamos tentar fazer isso e trazer informações e algumas interpretações para os nossos amigos e as nossas amigas que nos têm acompanhado, né, durante esses 2 anos. Bom, e agora começando mais esse terceiro. Começar com o nosso grande Luiz Carlos Prado, nosso decano, né? Antes, lembrando aos nossos amigos e amigas que eles podem ouvir esse programa no formato de podcast, né? Basta você procurar o podcast Canal IE-FRJ, em qualquer desses tocadores de podcast que você encontra, então você pode ouvir esse programa, se for a sua escolha. Bom, Pradinho, começamos contigo, né? Como é que você está vendo esse quadro econômico que está se desenhando a partir dessa guerra? Eu vou começar chamando a atenção para um ponto que merece uma reflexão, olhando um pouquinho para trás. Há pouco tempo, coisa de 1 mês e meio atrás, eu estava dando para os meus alunos de graduação, eu dou aula de História Econômica do século XX para a graduação. E eu estava falando sobre o início dos anos 90 e comentei sobre o famoso livro de Fukuyama, Do Fim da História. É muito bom quando a gente olha 30 anos atrás o grau de pretensão de dizer que teríamos chegado numa situação hegeliana que o mundo seria sempre igual, um desenho de uma constante e imutável hegemonia de um sistema liberal dominado fundamentalmente por modelo de capitalismo norte-americano. Nós estamos vendo 2 guerras muito distintas. Uma guerra localizada, que se dá da Rússia com a invasão da Ucrânia, e uma guerra que transcende muito essa dimensão, na verdade, alcança o mundo inteiro, que é o conflito de natureza econômica entre vários países do chamado Ocidente, né, Estados Unidos, União Europeia, Japão, que não é Ocidente, mas é aliado disso, Coreia do Sul, especificamente contra a Rússia, com alguns países independentes mais aliados, como a China, a Índia, numa posição também de um certo apoio sob o ponto de vista econômico, é a Rússia. Por que eu chamo a atenção que são 2 muito distintas? Porque o instrumento econômico como arma, como instrumento de guerra, é muito antigo. Nós vimos desde o bloqueio continental pelos ingleses, pelos franceses, que deu origem, inclusive, ao Brasil como país independente, né, por ocasião, onde, no momento em que a França invade Portugal, nas invasões durante as guerras napoleônicas, e a corte portuguesa vem ao Brasil, que é a origem do Brasil como país independente. O Windowson Wilson, em 1919, ele chama a atenção. Era uma das pretensões para a criação da Liga das Nações, de que você poderia acabar com as guerras usando a pressão econômica, que ele dizia que é uma arma muito mais poderosa do que qualquer guerra. Quer dizer, o boicote seria visto como, nas palavras dele,
como um instrumento de pressão que, numa nação, no meu julgamento, nenhuma nação moderna pode resistir. Agora, quando se falava na época de pressão econômica, nada similar do que ocorre hoje, porque, principalmente depois do fim do Bretton Woods, com o dólar sendo o principal meio de pagamento internacional, e com a criação de um sistema de transferência monetário chamado SWIFT, sediado na Bélgica, mas que se baseia principalmente em transferência de dólar, os Estados Unidos, com apoio da União Europeia, ele é capaz de usar um instrumento poderosíssimo que impediu um país de receber pagamentos nesta moeda, que é, ao mesmo tempo, uma moeda nacional e uma moeda internacional, que é o dólar. Isso foi usado contra países mais fracos, contra a Venezuela, foi usado contra o Irã, foi usado em diferentes contextos. Pela primeira vez, nós estamos vendo o uso dessa arma poderosíssima contra uma potência nuclear, uma grande potência, que, apesar de ser muito menor do que era quando a União Soviética, ainda é bastante poderosa, né? Uma economia muito poderosa. Portanto, o que nós estamos vendo é uma série de movimentos. Só para chamar a atenção de as imensas reservas russas, que eram parte em dólar, parte em euro, foram bloqueadas até mesmo na nação que tinha uma tradição de neutralidade, que era a Suíça. Então, as grandes reservas russas, pelo menos uma parte razoável delas, está imobilizada. No entanto, a Rússia faz uma resposta, que é fazer com que uma lista de países que ele coloca como países hostis, as empresas desses países que têm a receber da Rússia receberão em rublo, ou seja, receberão o equivalente em dólar, em rublo, em bancos russos. Ou seja, nós estamos vendo uma série de movimentos sem precedente na história do pós-guerra, um tipo de conflito de uma dimensão que não é claro, lembrando que, em outros momentos da história, conflitos de natureza econômica levaram a guerras abertas. Nesse momento é muito pouco provável, porque uma guerra aberta entre grandes potências nucleares, é catastrófico, é um cenário impensável. Mas, de qualquer maneira, nós estamos entrando aí num caminho muito, muito delicado e muito perigoso. A China e a Suíça têm um instrumento alternativo curioso. Um instrumento alternativo ao SWIFT. A Rússia chama SPFS, é um Sistema para Transferência de Mensagens Financeiras. O da Rússia é chamado CIPS, Cross Border Interbanking System. Desculpa, Luiz Carlos, então a Rússia e a China, que você falou a Suíça e a China. Não, a Rússia e a China. Desculpe. A Rússia e a China têm um sistema diferente que, curiosamente, tudo indica que a Rússia vai ter... Isso representava uma percentagem pequena das transações, mas vão ser obrigadas a aumentar o uso desses instrumentos. Observe que a China, que tem reservas muito superiores à Rússia, está olhando com muito cuidado, e eu especulo com muita preocupação, porque nós estamos falando de reservas superiores a 3 trilhões de dólares, não sei se chega a 4, mas são reservas realmente muito elevadas. Se os países do Ocidente podem bloquear as reservas americanas, as reservas russas, por que não pode bloquear as chinesas? Quer dizer, isso pode estimular a China a migrar o seu uso de reserva a alguma outra forma que fique menos vulnerável a uma eventual pressão futura. Ou seja, nós estamos andando por um cenário muito diferente dos cenários anteriores, onde os análises tradicionalmente feitos não dão conta.
Tem um efeito curioso. O boicote à importação da Rússia obriga a Rússia a fazer uma forte substituição de importações. Michael Hudson, que é um economista americano, fez uma análise muito interessante, dizer dificilmente a Rússia ia fazer o volume de substituição de importações que, curiosamente, os Estados Unidos estão obrigando a Rússia a fazer. Porque quando bloqueia as importações, ela não vai ter alternativa senão a isto. Mas tem pelo menos 3 produtos que a Rússia vai ter muito pouca opção de substituição. O primeiro deles são chips de alta tecnologia, que é muito importante para o transporte terrestre russo, que é muito dependente de trens que são geridos através de sistemas eletrônicos que usam esses chips, que são importados do Ocidente. O segundo é a questão dos aviões, num país de 17,5 milhões de quilômetros quadrados, como a Rússia, e são Boeing, em grande parte, os aviões de transporte de passageiros Boeing e Airbus, que têm peças Boeing e Airbus. A Rússia, aparentemente, veja, em geral, esses aviões eles operam nos países com leasing, mas a Rússia já impediu que esses aviões saíssem do país. Então, esses aviões estão, para todos os efeitos, sobre gestão russa, mas ele depende de peças do Ocidente. E o terceiro, que parece simples, mas está longe de ser, são os seguros do transporte marítimo, que são tradicionalmente feitos na CIT, e sem seguros, o transporte marítimo fica muito complicado. Tem uma série de regulação para entrega para países, entrada em portos que precisa de seguros, que também foi bloqueado. Então, tudo isso são coisas novas, que vão afetar todos os países do mundo. No caso do Brasil, o aumento do preço do petróleo, que já ultrapassou, quando você corrige o preço, o pico, em termos reais, de 1979, que seria hoje, 1979, na década de 70, o preço do petróleo pulou de $3 do barril, em 73 para $12 o barril, depois pulou de 12 para 30. Quando você corrige isso, dá 113, 114 dólares aproximadamente. Nós já estamos a 130. Então, você já está numa situação muito parecida com o choque do petróleo dos anos 70. Como é que isso nos afeta? Na década de 70, nós éramos importadores. Agora, nós somos exportadores. O preço das commodities vai aumentar. Ou seja, o Ocidente está tendo que lidar com um cenário curioso. Preço das commodities em alta e ativos em baixa, principalmente bolsa e outros ativos financeiros, pela situação de risco internacional. Então, também tem uma situação de pressão. Ou seja, cenário de muita incerteza, cenário de muita preocupação, e cenário que, neste momento, é muito difícil saber para onde vai. O que nós podemos fazer é apontar para quem está nos ouvindo a complexidade dos problemas que existem e mostrar que viveremos, se nós já estamos vivendo tempos muito turbulentos com a pandemia, o final da pandemia, nós tivemos essa surpresa de viver tempos igualmente turbulentos, com um conflito econômico sem precedentes na história recente do mundo. Acho que é isso. Vamos seguir adiante. Valeu, Prado. Obrigado pela sua primeira intervenção. Colocando aqui na roda meu amigo Numa Mazati. Numa, como é que você está vendo esse quadro de confusão econômica que se desenha a partir da guerra da Ucrânia e que quem acompanha o Conversas, não pode deixar de ver isso com uma certa continuidade de um processo, que vem se desenrolando há algum tempo e que muitas vezes a gente conversou aqui no Conversas. E aí, Numa, como é que você está vendo esse quadro? Bom, Bicalho, tem muitas coisas, na verdade, que podem ser faladas. Eu acho que hoje a gente vai tentar justamente enxergar algumas das principais consequências desse conflito, na sua dimensão econômica,
eu gostaria de falar um pouco sobre a situação da economia russa, tá? Porque obviamente, as sanções econômicas, como já foi em parte apontado pelo Luiz Carlos, vão ter consequências sobre a economia russa, né? E muitas vezes, quando a gente observa os comentários, até artigos de imprensa sobre a economia russa, a gente encontra informações que podem parecer um pouco contraditórias, tá? Então, eu acho que seria interessante tentar assim, entender um pouco qual era já a situação da economia russa antes das sanções que acabaram sendo tomadas nos últimos dias, após o início da guerra, né, da invasão da Ucrânia, e podemos também especular um pouco sobre as consequências que teriam as medidas tomadas, assim, as sanções adotadas sobre a economia russa, sendo que, obviamente, é algo que está mudando, né? Todo dia tem um anúncio de novas sanções, de novas dimensões nessas sanções. Tá? Bom, no caso da economia russa, de fato, a gente não vai fazer um longo histórico, mas depois de um colapso, né, da economia ao longo da década de 90, que seguiu o fim da União Soviética, houve uma recuperação nacionalista, né, da economia russa com a chegada do Putin. Na verdade, foi precedida já por um início de recuperação com o Primakov, né? E a economia russa cresceu a uma taxa, a taxas de crescimentos altas na década de 2000, né? Se a gente for olhar a média de crescimento da economia russa entre 99 e 2008, né? Ou seja, por uma década, né? Tivemos uma taxa de crescimento médio do PIB per capita que ultrapassou 7%. Na verdade, bom, sendo mais preciso, foi de 7,2%. Tá? Só que, após esse período de recuperação, que na verdade permitiu a economia russa de voltar mais ou menos ao nível de PIB, um pouco além, né, do nível de PIB que tinha após a queda da União Soviética, a década de 2010, na verdade, o pós-crise de 2008, foi seguido por um período de quase estagnação da economia russa. Tá? Se a gente for pegar a média de crescimento da economia russa, crescimento do PIB, né, entre 2009 e 2019, né, ou seja, não levando em conta o período da pandemia, a gente vê que a taxa de crescimento média é abaixo de 1%. Nossa, estaria por volta de 0,9%. Tá? Então, nesse período, bom, a economia russa não se caracterizou por uma pungência, né? E isso por uma série de razões. Tá? E, primeiro, porque as políticas econômicas adotadas na Rússia não foram políticas que, nessa década de 2010, estimularam muito a demanda efetiva. Você não teve políticas significativas de redistribuição de renda, pelo contrário, houve uma série de reformas que foram mais num sentido neoliberal. Teve uma reforma da Previdência, teve privatização de setores parciais ou totais. Você teve, portanto, uma política econômica mais, assim, vamos dizer, de natureza neoliberal. Tá? E isso fez com que o aumento da desigualdade na distribuição de renda que caracterizou a década de 90 não foi corrigido. Tá? Você continua, olhando a economia russa, você está na presença de uma economia capitalista de tendência
relativamente neoliberal, obviamente com uma presença forte do Estado em alguns setores chaves, e particularmente os setores exportadores, né, que providenciam ao Estado russo uma parte significativa do seu orçamento, tá? E, na verdade, a receita que foi adotada na década de 2000 para a recuperação nacionalista, né? E é uma economia que, do ponto de vista estrutural, tem, de facto, a especificidade de ter uma pauta exportadora extremamente primarizada, né? Ou seja, quase 90% das exportações russas são constituídas por matérias-primas, obviamente energéticas, petróleo, gás, mas também minerais. Num período mais recente, particularmente depois das primeiras sanções adotadas após 2014 e a primeira, vamos dizer, o primeiro episódio de conflito com a Ucrânia, né, na região do Donbass, a Rússia também se tornou um exportador importante de trigo, tá? Representando entre 25% e 30% das exportações mundiais de trigo. Então, realmente, um país importante desse ponto de vista. Então, tem esse lado primarizado. Do ponto de vista da estrutura econômica interna, a estrutura econômica russa é bastante diversificada. Ela herdou da União Soviética, do período soviético, uma capacidade industrial que, certo, era desatualizada, mas que acabou sendo reaproveitada, pelo menos parcialmente, na década de 2000. Só que isso que poderia ser tomado como algo facilitando um eventual caminho na direção de de uma certa autarquia, né? De uma certa, já que por conta das medidas, enfim, das sanções tomadas contra a Rússia, isso, na verdade, tem que ser olhado com cuidado. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, o mercado russo foi literalmente invadido por empresas multinacionais estrangeiras, tá? E parte desse potencial produtivo, dessa produção industrial, particularmente quando a gente fala de bens de consumo e de bens de consumo duráveis, né? Automóveis, aparelhos de linha branca, etc. Tudo isso, na verdade, é muito ligado a empresas estrangeiras. E como a gente tem observado, por pressão popular, por alinhamento com as diretrizes dos seus próprios países, muitas dessas multinacionais estão começando a sair do país. Muitas, as americanas já estão quase todas saindo, as empresas europeias ainda estão numa posição intermediária, né? Mas é uma situação complicada. E uma situação complicada também, porque a Rússia, obviamente, depende nesses setores de peças, componentes, bens intermediários, né, que vão ser utilizados na indústria, que são importados. E, como a gente vê, as sanções tomam a direção de uma proibição de exportação de muitas categorias de bens para a Rússia. Então, isso pode criar problemas muito sérios, né, no sistema produtivo, particularmente civil russo. Tá? O Luiz Carlos já mencionou a questão dos chips, na parte de transporte, mas isso, obviamente, atingiria muitos setores da economia russa. Então, aí a grande questão que se coloca é a questão da relação que vai, bom, isso a gente vai provavelmente discutir um pouco mais, né? E a relação que vai se aprofundar por necessidade com a China. Só que, ao mesmo tempo, a China, mesmo sim, deu sinal que ia substituir, pelo menos parcialmente, o fornecimento de uma série de bens que sejam peças, componentes ou bens finais para a economia russa,
a China também pode ser indiretamente atingida por sanções e não parece pronta a querer, entre aspas, morrer pela sua aliança com a Rússia, como foi, aliás, bom, visto do ponto de vista geopolítico, nas votações da ONU, bom, a China não votou contra a resolução condenando a intervenção russa, enfim, a invasão russa na Ucrânia, se absteve. Tá? Então, a gente não sabe o quanto essa aliança geopolítica e geoeconômica com a China, que de facto tinha se aprofundado após 2014, a primeira, vamos dizer, rodada de sanções contra a Rússia, a gente não sabe o quanto isso vai continuar, se vai ser suficiente para compensar todos os outros problemas. A gente sabe, por exemplo, que em termos de exportação, por exemplo, de gás, bom, temos com o professor Bicalho, um grande especialista da questão energética, construir infraestruturas de transporte, gasodutos, que redirecionariam a totalidade da produção russa para, enfim, da produção voltada para a exportação na direção da China, é algo que vai demorar. Tá? Ao mesmo tempo, como foi colocado pela Alemanha, por enquanto, os países europeus não pararam de importar energia, bom, gás em particular, mesmo com as pressões exercidas pelos Estados Unidos. Então, estamos numa situação onde é difícil ainda medir o alcance desses elementos, só que eu queria deixar muito claro que a Rússia é uma economia capitalista e uma economia que se integrou com a economia mundial, em particular, do ponto de vista produtivo, com a Europa. Tá? Então, as consequências dessas sanções econômicas podem e devem ser consideráveis para a economia russa. Tá? Bom, era basicamente assim esses poucos elementos que eu queria colocar, mas depois a gente pode aprofundar e tratar de alguns temas mais específicos. Valeu, Lua, pela essa sua primeira participação aqui no Conversas, e chamar para a roda o Dudu, Eduardo Costa Pinto. Eduardo Costa, como é que você... Eduardo Costa Pinto, como é que você está vendo essa... Eu estou acostumado a chamar de Dudu, né? Quando coloca por extenso. Eduardo, como é que você está vendo esse quadro? Pode chamar de Dudu, Bicalho. Pode, né? Vamos lá. Eduardo Costa Pinto é quando é bronca. É quando é bronca, né? Que nem mãe. Vamos lá. Eu acho que o elemento fundamental para a gente pensar esse momento é a questão da guerra econômica, como já foi dito pelo Prado, e as sanções. Então, as sanções e quais são os efeitos, e aí, até como o próprio Bicalho falou na introdução, a questão do efeito bumerangue. Acho que tem escaladas de vários lados nesse processo, como se fosse resolver apenas com a sanção de forma imediata. O Prado já alertou aqui da discussão dos efeitos da sanção, que pode gerar um processo de ampliação de substituição de importações, que é a sanção das exportações norte-americanas para a Rússia. O Numa trouxe um elemento, e também a discussão sobre os bloqueios, sobre a questão financeira. Eu queria chamar a atenção aqui de um ponto que acho que fica muito claro nesse processo. A despeito da questão do risco moral que o Prado alertou, sobre as possibilidades de congelar a reserva de outros países, acho que tem um ponto que eu queria ressaltar, ainda é a capacidade norte-americana de controle do sistema financeiro internacional a partir de seus aliados e do sistema financeiro. Isso é um elemento importante que mostra ainda, mesmo com a perda de posição relativa, o seu poder do controle sobre as finanças. Isso é um elemento muito importante para pensar a capacidade de controle e um poder econômico significativo. Então, acho que esse é um ponto que eu queria reforçar. Sua moeda mundial, né? Exatamente, que tem a ver com sua moeda mundial e com as suas institucionalidades de coordenação do sistema financeiro.
É uma novidade, pessoal. Vocês acham que a Suíça entrou pela primeira vez, saiu da condição de tomar lado dessa história? Por quê? Pela questão financeira, pela questão bancária, pela questão dos instrumentos e dessas conexões do sistema bancário suíço. É a primeira vez que a Suíça sai de neutralidade, há muitos anos, assim, sai de uma posição... Diga, para. Desde Napoleão, quer dizer, desde que a Suíça ficou como um país neutro até agora. Nós estamos falando de alguma coisa, né, que tem mais de 200 anos. Então, isso, esse ponto que chamou a atenção. E aí, eu acho que o Numa trouxe uma dimensão que é o que é a trajetória russa, quais são os efeitos e o que é. Acho que é muito importante isso que o Numa trouxe. Assim, primeiro, alguns elementos importantes para entender a economia russa. Me chamou a atenção aqui o Numa falando, olha, tem atuações estratégicas em determinados setores, mas isso eu lembro até, Numa, a gente discutindo sobre a Rússia em outros programas, você falando sobre a política monetária implementada pelo Banco Central russo com um caráter, em certa medida, neoliberal, ou com um jogo muito mais de política monetária, sem levar em conta a questão fiscal e, mesmo assim, a questão da estrutura. Então, acho que estou ressaltando isso por quê? Porque você chamou a atenção para deixar muito claro o que é a economia russa e essa trajetória atual. O que eu queria focar aqui é uma outra perda que eu acho fundamental, que vocês já falaram, o Prado falou do preço do petróleo, o Numa falou do papel, mas eu queria focar aqui na questão energética, sobretudo a questão do petróleo e gás. E por que isso? Porque se coloca uma possibilidade cada vez maior de uma sanção às exportações de petróleo e de gás russo, né? E por que eu estou chamando a atenção? O Prado até falou aqui, o preço já chegou a 130, Prado, mas já caiu hoje a 112. Vai ser nível alto de preço, mas volatilidade impressionante. O preço chegou a 130 quando o governo norte-americano anunciou a possibilidade de restrição da exportação, né? E como os mercados tentam antecipar o futuro para tentar realizar lucro no presente, né? Porque opera no mercado futuro, então isso gera uma profunda instabilidade, porque o cenário está opaco. O futuro está completamente de uma profunda incerteza para olhar essas trajetórias. Mas aí vocês poderiam estar perguntando, se está opaco, vocês vão falar o quê? A gente vai falar o que tem dado nossa realidade nesse momento. E aqui eu queria ressaltar, que eu acho fundamental, o peso do que é retirar a Rússia, né, do mercado global de energia, né? Que eu acho que isso, o efeito bumerangue é gigantesco. Eu vou trazer alguns dados aqui para vocês para mostrar o peso da Rússia. Primeiro, a Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, né? A Rússia é o segundo maior, e quem está em primeiro? Os Estados Unidos, o segundo, a Arábia Saudita. O maior exportador de petróleo cru é a Arábia Saudita. O segundo, né, é a Rússia. Se você bota condensados e outros elementos do petróleo, vira primeiro. Mas petróleo cru é a Arábia Saudita e depois a Rússia. Além de tudo, a Rússia exporta derivados. A gente está falando aqui, eu vou mostrar alguns dados para você ter ideia do tamanho do papel da Rússia no mercado mundial de petróleo, né? E o quanto é a dependência, sobretudo europeia, do petróleo e do gás russo, né? Deixa eu compartilhar com vocês alguns dados, né? Eu estou me baseando aqui, a fonte que eu estou utilizando, os dados, é a Agência Internacional de Energia, né? Então, devido à possibilidade de sanção contra a Rússia, as exportações, como eu falei para vocês, não está claro qual será o impacto no processo e no fluxo de energia e quanto durarão a perda da oferta. Então, isso gera uma profunda incerteza. Aqui eu queria chamar a atenção o seguinte, em dezembro de 2021, que é o último dado disponível, a Rússia exportou 7,8 milhões de barris por dia de petróleo, ou de petróleo e derivados, sendo que 64% desse total foi de petróleo, né? Nós estamos falando, como eu falei, a Rússia é o segundo maior exportador de petróleo
né? Aqui tem um elemento importante, tá? Que a gente estava falando sobre a substituição, que a China é capaz ou não de segurar a onda. Cerca de 60% das exportações de petróleo da Rússia vão para a Europa e o CDE, e os outros 20% para a China. Então, você teria que ter uma mudança muito grande de deslocamento da exportação da União Europeia, na verdade, da Europa, para a China, né? Além disso, eu acho que tá visível para vocês aí os dados, né? Passou a planilha, não passou? Não rodou ainda, não. É aquela mesma situação. Vê se agora... Agora sim. Aí eu tenho que tirar e botar. Vê se agora ficou, né? Então, vamos lá. Se a gente olha aqui dados também da Agência Internacional de Energia, né? Que representa o que é total das importações de petróleo, né? Total, todos os países, e o que foi importado da Rússia. Então, por exemplo, você tem uma vulnerabilidade maior, relativamente pequena, dos países da OCDE, Ásia e Oceania, né? O que está mais vulnerável é a Coreia, né? Mas, mesmo assim, a participação russa é relativamente pequena, né? Canadá, Chile, México, realmente, e Estados Unidos é pouco. Os Estados Unidos proibiu a importação de petróleo russo, mas o volume de petróleo russo é relativamente pequeno das importações norte-americanas. A participação das importações norte-americanas, petróleo russo, né, em torno de 7%, petróleo cru, em torno de 7%. Né? Deixa eu passar de novo, que acho que novamente não passou, né? Não. Agora foi, né? Vocês estão vendo aqui? Sim. Então, vamos lá. Aqui é a mesma lógica, olhando a questão Europa-OCDE, né? Então, a participação de petróleo importado dessa região, de petróleo bruto, né, é 34%. E no caso do petróleo bruto, mais LGN e mais condensado, chega, né, a 39%. O que significa dizer que a Europa, né, e alguns países aqui numa escala grande, por exemplo, como Noruega, como Polônia, hoje, 55% do petróleo da Polônia vem da Rússia, né? Finlândia, 65%, né? Itália, 9%, Alemanha, né? 17%. Então, o petróleo russo vai para a Europa, né? Então, esse é um elemento importante. E como deslocar esse petróleo russo? Quem vai ser o fornecedor desse petróleo? Tá? No mercado, e o mercado de petróleo e o mercado de gás tem contratos de longo prazo, de fornecimento. Isso implica, no mínimo, novos ofertadores, tendência de preço maior, dado o deslocamento de contratos e novos processos. Inclusive, esse é um ponto fundamental. Como, né, substituir, por exemplo, essa oferta de petróleo? O outro elemento aqui, e aí eu sei que não passou de novo, mas deixa eu chegar aqui nesse item, que é a questão do gás, que é muito discutido, mas deixa eu apresentar os dados aqui. Aqui um ponto importante. A dependência da União Europeia, indiretamente do Reino Unido, ao fornecimento de gás russo, aumentou na última década. Na verdade, o que aconteceu? O consumo de gás não cresceu, mas a oferta no território europeu caiu, o que implicou num aumento, uma participação, né, do gás russo de 25% da demanda total do gás da região de 2009 para 32% em 2021. Além de tudo, a Ucrânia ela perdeu importância no trânsito do corredor, porque, para quem não sabe, se tem um corredor e tem um gasoduto, a Ucrânia recebe royalties pela passagem, pela utilização. Então, você construiu novos gasodutos que não necessariamente passavam pela Ucrânia, né? O que hoje está perto de ser inaugurado, que é o... Qual é o nome do gasoduto, Bicalho? Foi inaugurado e não foi inaugurado Nord ainda. Stream 2.
O Nord Stream 2, o Nord Stream, que já foi inaugurado, que é uma rota importante, que não passa mais pela Ucrânia. E aqui, esse dado, deixa eu colocar aqui para vocês, que mostra exatamente o aumento da participação do gás. Um outro elemento que eu queria destacar é que tem aqui uma nuance interessante, tá? O fornecimento de gás russo aumentou de forma significativa, mas não mais pelos gasodutos. A passagem do gás nesses gasodutos até diminuiu. Aí alguém poderia estar dizendo, então, Eduardo, como é que aumentou a oferta? Aumentou pelo gás liquefeito, pelo transporte, né, do chamado gás liquefeito, que você transforma em líquido, coloca em navios, depois transforma de novo em gás em terminais específicos. Isso, por incrível que pareça, vai dizer, qual é o efeito disso? É como você passa menos gás no gasoduto, você diminuiu o estoque de gás, porque um dos elementos importantes do estoque de gás é o próprio gasoduto. Mas como passa um volume maior, diminuiu o estoque de gás. E tem diminuído o estoque de gás, né? Ou seja, hoje aumentou fortemente a vulnerabilidade, né, do gás russo no contexto em que diminuiu o estoque de gás na União Europeia. E por que eu estou chamando a atenção disso aqui para o efeito bumerangue? Se eu começo a escalar e chego a restringir a oferta, a exportação de gás ou de petróleo, isso pode gerar problema de segurança energética, né? de escassez de energia, esse é o primeiro ponto, né? E necessariamente com escassez de energia, os estados nacionais vão operar, mesmo sendo mais ou menos liberais, intervencionistas, eles vão operar na estratégia da segurança energética. O que tiver pela frente para não gerar quebra de fornecimento será feito de carvão ou tudo que você possa imaginar. A questão toda que se coloca passou pela segurança energética no curto prazo, no período de guerra. O segundo elemento que é fundamental é a questão dos preços. É evidente, se você restringe a exportação de gás e petróleo russo, isso gera um profundo estrangulamento, né, da capacidade de geração de divisas da economia russa, isso gera um profundo estrangulamento da renda do petróleo russo, dos lucros dos empresários do setor e da geração de emprego e renda no setor. Então, isso sim gera e pode gerar um profundo problema, né, interno, né, no bloco no poder do capitalismo russo, como o Numa falou, do que é o capitalismo, ou seja, dos proprietários desse segmento, e pode estrangular no sentido da guerra, mas, por outro lado, isso vai gerar um aumento dos preços, dos custos, dos preços energéticos, e aí o Bicalho pode depois falar isso melhor do que eu, que é um fator importante dos custos de produção. Olha que eu estou tirando aqui até o problema da restrição de oferta. Escassez mesmo, falta do insumo. Mas se não tiver um problema de falta, necessariamente terá um problema de aumento dos preços. Então, isso vai aumentar os custos de produção, isso vai aumentar o preço das mercadorias. No caso alemão, vai reduzir a competitividade alemã dos seus produtos, no contexto que a China mantém essa competitividade, porque ela tem capacidade, inclusive, de contrapor esse aumento. Inclusive, pode ser que a China pode comprar petróleo até mais barato, inclusive, se ela aumentar o deslocamento para a compra da Rússia, né? A Rússia, com estrangulamento, vai vender não necessariamente ao que ele vendia o preço europeu. É evidente que não, né? Então, essa é uma possibilidade nesse cenário, só que dentro, isso vai gerar processos inflacionários significativos e mais, aquilo que eu estava falando, vai ter uma corrida necessariamente de ampliação da intervenção estatal na questão da segurança energética. Mais subsídios, mais tentativa de política energética e mais instrumentos de política pública para a questão da segurança energética como uma questão de segurança nacional. Aqui, independente se o governo é mais liberal, menos intervencionista, não, é questão de sobrevivência, de segurança energética e seus efeitos não só inflacionários, mas de abastecimento e o impacto disso para a população. E o impacto disso para perda de poder de consumo
o impacto disso para a política europeia e para as eleições europeias. Então, eu queria ressaltar que essa escalada dessa guerra econômica vai gerar impactos para o conjunto mundial, mas me parece que impactos muito maiores para a economia europeia, e é bom lembrar que a economia norte-americana passou a ser grande produtor e exportador de petróleo. A renda petrolífera irá crescer nos Estados Unidos, né, de forma significativa. Né? Então, acho que são essas nuances que eu queria dar nesse primeiro momento sobre os impactos e a questão da guerra, com enfoque aqui na questão energética. Valeu, Dudu. Bastianzinho, como é que você está vendo tudo isso? Fazer algumas considerações, como diria o nome, algumas breves considerações, mas dessa vez serão realmente breves, a partir do que os amigos falaram e também de algumas leituras e reflexões próprias, né? Quer dizer, o instrumento das sanções econômicas não é uma novidade, né? O Luiz Carlos, que trouxe esse tema aqui à nossa conversa, não são uma novidade. Tá? E há toda uma discussão acerca da sua eficácia, né? A despeito de Cuba, por exemplo, ter tido por muito tempo, né, o auxílio dos Estados Unidos, desculpa, da antiga União Soviética, né? Depois essa ajuda cessa, né, com o colapso da União Soviética. É claro que Cuba passou por um período muito difícil nos anos 90, nós tivemos a oportunidade de conversar sobre a economia cubana num programa no ano passado, mas Cuba está aí, né? Quer dizer, houve impactos econômicos dramáticos, mas, enfim, o regime não colapsou, né? Quer dizer, Fidel Castro não foi deposto, né? Raul Castro não foi deposto, tá? Não houve mudança de regime. Então, quer dizer, Cuba é um exemplo um pouco paradigmático na discussão acerca da eficácia ou não das sanções. Agora, talvez no período mais recente, no caso, por exemplo, do Irã, né, o nível de sanções passou a ser mais violento, com um uso mais intenso, efetivamente o uso desse instrumento pelo lado financeiro, né, o que um colega nosso, o Hernani Torres, chama de bomba-dólar, né, que teria sido usado contra o Irã, né? E, do ponto de vista da Rússia, né, quer dizer, isso teria que olhar de uma maneira um pouco mais detalhada, né, para o histórico, né, para esse tema das sanções internacionais, das sanções econômicas, mas, possivelmente, quiçá, provavelmente, não há precedentes, né, de uma resposta em termos de sanções tão abrangente e violenta como essa que foi feita pelo Ocidente em relação à economia russa. O que é, diga-se de passagem, surpreendente, né, a agilidade, a capacidade de resposta que o Ocidente teve quando se iniciou a invasão da Ucrânia, né? E talvez tenha surpreendido o próprio Putin, né? Porque o governo Biden, um governo que vinha se mostrando até então débil, né, e com uma série de problemas internos, né, de divisões internas, de muita instabilidade interna nos Estados Unidos. A União Europeia tem um problema de coordenação, né, dos países membros se entenderem, e isso, evidentemente, era intensificado pelo fato de que aquela que representou provavelmente a principal liderança do bloco nos últimos 15 anos, a Angela Merkel, tinha acabado de deixar o poder, né, e havia um novo entrante, um novo primeiro-ministro, o Olaf Scholz, inexperiente, ainda cru nesses assuntos internacionais, né, e colocado logo de cara diante de uma grande crise, né? Então, essa capacidade de resposta muito rápida e intensa, talvez possa dizer, foi surpreendente, né?
foi surpreendente. Agora, tem um ponto, tema, né, do impacto sobre a economia russa e o que alguns dos amigos já falaram, como é que isso respinga, né, rebate, né, o efeito bumerangue nas economias do Ocidente, e aí a Europa, digamos, é a região, né, os países da Europa Ocidental são os mais expostos a esses efeitos colaterais, pelo menos no médio prazo, das medidas tomadas contra a Rússia. Agora, nesse contexto, eu queria chamar a atenção para alguns pontos. Tá? Se, por um lado, vocês comentaram sobre o processo de substituição de importações na Rússia, tá? O tipo, essa crise, né, e o contexto que as consequências dessa crise também engendram, estimulam uma agenda de substituição de importações, em particular na Europa Ocidental. Tá? E a resposta, por exemplo, alemã, vai nessa direção, no sentido de tentar, eventualmente, acelerar, né? Não dá para fazer isso no curto prazo, a transição energética e reduzir a dependência que eles têm hoje da Rússia, além de outras respostas, né, essas com consequências aí mais na esfera geopolítica, da remilitarização da Alemanha, né, com investimentos muito mais pesados em segurança na indústria bélica, né, que aí sim é um game changer, né, quer dizer, realmente é uma mudança que possivelmente merece até um programa futuro, né, porque essa é uma mudança muito importante, um dos parâmetros do mundo do pós-Guerra Fria. Né? A antiga Alemanha Ocidental foi várias vezes, inclusive, pressionada a se remilitarizar e não topou, mesmo no contexto da Guerra Fria. O Scholz sinalizou que esse movimento agora vai ocorrer do ponto de vista da Alemanha unificada. E essa agenda de substituição de importações, ela, na verdade, realimenta um corolário também do próprio período da pandemia, né, do coronavírus. Porque quando começa a pandemia, né, vários países, que inclusive alguns com uma indústria relevante, se deram conta de que eram absolutamente dependentes, em particular da economia chinesa, para a importação de alguns bens que se mostraram essenciais no contexto do enfrentamento da pandemia. Tá? Então, um corolário, ainda que não aceito por todos, né, economistas neoliberais, economistas liberais torcem o nariz para esse tipo de conclusão, mas uma sinalização, uma lição da pandemia foi no sentido de internalizar, pelo menos parcialmente, elos das cadeias produtivas que estavam aí pulverizados, espalhados pelo mundo por uma questão de segurança. Tá? Então, quer dizer, a crise na Rússia seria mais um indicativo, né? Seria um elemento que realimentaria essa lição que já vinha da própria experiência com a pandemia. Tá? E aqui dois pequenos elementos também dessa mudança no tabuleiro, aqui olhando pelo lado do Ocidente, né, em particular da Europa Ocidental. Bom, eu já falei da Alemanha, agora para o Reino Unido, que com o Brexit, com a sua estratégia de Global Britain, né, estava apontando no sentido de um divórcio completo em relação à Europa, né, isso traz a atenção de novo do Reino Unido para a Europa, né, que mais importante do que investimento e segurança no Indo-Pacífico, né, a questão da segurança do Reino Unido passa pelas questões europeias. Né. O último ponto que eu queria salientar nessa primeira rodada, também reforçando algo que foi discutido acho que em particular pelo Dudu, do impacto inflacionário. Né. O impacto inflacionário e impactos sociais. Né, quer dizer,
os preços de energia. Aqui é um dado sobre o preço do petróleo, né? O preço do petróleo acho que bateu o que ele comentou, $130, né? Acho que o Brent, não sei se foi o que ele utilizou. Quando a Rússia invadiu a Geórgia, chegou a 150, em 2008. Chegou a 150. Então, não chegou agora aquele pico de 2008. Por sinal, aqui uma coincidência, né? A Rússia invadiu a Geórgia durante as Olimpíadas de Verão de Pequim e agora invade a Ucrânia durante as Olimpíadas de Inverno de Pequim. Né? Por supersticiosos, enfim, pessoal que leva esse tipo de coisa em conta, né? Não se fala que os próprios russos não acreditam em coincidências, né? Acho que vale tomar nota, né? Sobre isso. Mas, enfim, brincadeiras à parte, há um impacto inflacionário, né? De uma inflação que pode ficar estruturalmente mais alta, impactando no poder de compra dos trabalhadores, no salário real. E que tipo de reação, né, que isso vai gerar internamente nos países. Né? No Reino Unido se comenta que a tensão nas negociações salariais, nas relações industriais, é a maior desde do começo dos anos 80, né? Quando exatamente a Thatcher deu uma pancada nos sindicatos. Tá? E aí, lembrando uma outra coisa, o movimento dos coletes amarelos na França, né, começou exatamente por um aumento do preço da energia. O detonador do movimento dos coletes amarelos, e que, é claro, que trouxe à baila, né, insatisfações que já existiam, que estavam ali latentes, tá? Mas foi a partir do aumento de preços de energia. Tá? E aí, possivelmente, uma consequência do aumento da inflação, tá? Seja, se não for respondido com políticas de rendas, enfim, medidas compensatórias para os trabalhadores, um fortalecimento, eventualmente, das forças mais extremistas, das forças, partidos de extrema-direita, tá? Com discursos radicalizados. Acho que essas seriam as minhas considerações iniciais. Obrigado, Baixa. Eu gostaria de pegar um gancho numa questão que o Baixa colocou sobre em que medida a guerra acentuava desajustes que já vinham ocorrendo. Eu gostaria de pegar um exemplo que eu acho bastante ilustrativo disso, que é o que está acontecendo no mercado elétrico europeu. Quer dizer, o mercado elétrico europeu, nesse momento, está atravessando uma crise muito grande. E essa crise não começou com a guerra. Ano passado, se você pegar o preço da energia elétrica no mercado atacadista na Espanha, há um ano atrás era algo em torno de 50 euros por megawatt-hora. Na última terça-feira, o preço atingiu 542 euros por megawatt-hora. Ou seja, esse preço ele foi multiplicado por 10. Mas essa escalada, ela não começou agora, exatamente durante a guerra. Isso vem desde o ano passado, em função de problemas que você tem no abastecimento de energia elétrica na Europa, que já vem se desenrolando e apenas a guerra vai aumentar isso. Se lá em março do ano passado o preço estava em 50 euros por megawatt-hora, em julho, no meio do ano, já tinha ultrapassado a barreira dos 100 euros. No final do ano, você já tinha atingido 300 euros. Você já tinha um problema. E era um problema que é o seguinte: você tem um sistema de formação de preços que é único para a Europa toda. Você não tem um mercado elétrico único europeu. Obviamente, por questões físicas de construir um mercado único e ter todas as interconexões necessárias para poder considerar um mercado único. Mas, na Europa, você segue a regra da União Europeia, de Bruxelas, na formação de preços.
Então, o que acontece atualmente na Europa? O que acontece na Europa é o seguinte: vale as regras de mercado. A tarifa de energia elétrica é estabelecida pelo custo marginal. Ou seja, eu tenho, imaginar, por exemplo, eu tenho que atender a energia amanhã. Então, amanhã eu preciso de arrumar 100 unidades de energia para atender o meu mercado, 100 unidades. Então, eu vou ao mercado e pergunto, olha, eu preciso de 100. Quais as ofertas que vocês têm? É como se fosse uma piscina que você tem que encher até 100. Você começa a encher com as energias mais baratas, energia hidráulica, energia eólica, energia solar, biomassa, e vai enchendo. Conforme vai enchendo a piscina, vão entrando as energias mais caras, né? Até entrar a última, aquela que completa a piscina. A tarifa da energia na Europa é definida por essa energia mais cara que entra. É essa que entra. E qual é essa energia mais cara que entra e que define o preço da energia elétrica hoje na Europa? O gás. O gás. Isso vem acontecendo desde o ano passado. Por quê? Porque a energia eólica não ventou tanto assim, porque o Nord Stream 2 não ficou pronto e não entrou. Então, esse conjunto, porque houve um crescimento do preço do gás no mercado internacional, puxado pela recuperação asiática, por questões na oferta nos Estados Unidos, enfim, uma série de problemas. Assim que o preço do gás já vinha crescendo. E a energia elétrica já vinha crescendo. Ao longo de todo o ano passado, a Europa bateu, pelo menos a Espanha, bateu o quê? Recorde da tarifa. Hoje nós tivemos a tarifa mais cara. Aí você lia no El País no dia seguinte, atingimos hoje a tarifa mais cara. Você foi batendo recordes sucessivos. Esse problema já existia. No entanto, todas as pressões que haviam em cima da União Europeia para que ela mudasse essa regra, a União Europeia não queria mudar. Bruxelas não queria mudar, porque isso iria ferir aqueles princípios liberais sobre os quais está sustentada a construção do mercado elétrico europeu. Então, esse conflito, ele já havia. Esse problema já havia. O crescimento do custo do gás já havia. Para vocês terem uma ideia, quando nós estávamos aqui na draga, em setembro, ali, lembra, no meio da crise hídrica, você começou a colocar centrais térmicas que usam gás. E que tipo de gás? Por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro. Gás natural liquefeito. Então, o que aconteceu? As nossas centrais que usam gás natural liquefeito, ali na crise hídrica, entraram pagando um gás natural liquefeito muito caro. Por quê? Porque o mercado já estava muito aquecido. O mercado já estava muito aquecido. Então, o que aconteceu? Isso a gente pagou lá na bandeira, não é isso? Na tarifa, na conta das bandeiras, etc. Ou seja, só estou chamando do seguinte: quando você tem a guerra, então você bateu lá em dezembro R$300 por megawatt-hora, agora você está 500, 600 euros por megawatt-hora. Mas já era um processo que você já vinha nele. Quer dizer, o mercado, a questão da segurança do abastecimento, pelo menos no âmbito da energia elétrica, já era um problema real e concreto na Europa. O que os países queriam que você mudasse o sistema? Porque, gente, acontece o seguinte, por exemplo, no caso espanhol, 80% da piscina é energia barata. Energia cara, entendeu? É esse 20%. Às vezes chega a 90% da energia barata. Mas o que define o preço da energia? É justamente essa energia que é o gás aqui que entra por último. Para se ter uma ideia, no caso da energia hidráulica, é 30 euros. 30 euros por megawatt-hora. E você está cobrando quanto? 500, 600. O ganho, né? A renda aqui é uma coisa inacreditável. Então, esses problemas, eles já existiam. E não há... Agora, o que aconteceu? E aí coloco uma outra coisa, que está sendo colocada novamente na pauta, e Numa sabe disso, que é simplesmente os governos subsidiarem. O que foi feito até agora
A União Europeia não mudou nada no sistema de formação de preço de energia elétrica, no caso dela. Ela agora parece que ela está disposta entre estar disposta, né, Numa, e realmente mudar alguma coisa em Bruxelas, há uma distância muito grande. Então, ela está disposta. O que aconteceu? Simplesmente os governos subsidiaram. Ou seja, os geradores, os vendedores de energia continuaram se apropriando de rendas absurdas. Quem pagou foi o consumidor e o contribuinte europeu. Esse foi quem pagou, porque pagou os subsídios. E de uma forma ou de outra, você começa a desenhar algum tipo de proposta que, na verdade, isso continue valendo, ou seja, que essa conta caia nos estados, que, na verdade, vão ter que subsidiar petróleo, derivado, energia elétrica, etc, etc. Então, me parece que esse exemplo da energia elétrica, do mercado elétrico, da crise do mercado elétrico europeu, ele simplesmente, a guerra, ela tem um impacto sobre essa crise no sentido de tornar essa crise maior, de acelerar essa crise. Mas não é quem criou essa crise. Então, eu acho que esse é o problema. Então, quando falam assim, não, esquece que o Nord Stream 2 já era, só para terminar, Dudu, esquece que o Nord Stream 2 já era, né? Eu não sei, quando eu olho essa situação, como esquece? Então, então você chega para o consumidor de energia elétrica na Europa e fala assim, olha, esquece e você pague a conta, porque nós vamos portar GNL dos Estados Unidos. Não é, para vocês terem uma ideia, um grande centro de regaseificação de gás, que pega o gás que chega, o gás natural liquefeito que chega num navio, né, e regaseifica esse gás, e torna gás para você jogar no gasoduto e sair distribuindo, é na Espanha. A Espanha tem uma capacidade de regaseificação interessante, mas qual o tipo de ligação que... Bateu o Pirineu, né? Os Pirineus do meio. Como é que você não tem ligação entre a Espanha e o resto da Europa, por exemplo. Isso é apenas uma questão logística, etc, 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 etc. Então, o impacto sobre o preço da energia vai continuar alto na Europa, mas um problema de preço de energia alto que já existia antes, entendeu? Eu queria só chamar atenção para isso. Isso é apenas um exemplo de questões que já existiam e que simplesmente vão se tornar maior. Quer dizer, qual é o grau de suportabilidade, né? Quanto é que vai bater a energia elétrica na Europa? Quanto? Vai ser 400? Vai ser 500? Quer dizer, se você pega os 4 grandes, Europa, França, Espanha e Itália, eu acho que todos eles estão acima de 400 euros. Acho que todos eles estão acima de 400 euros. E a grande pergunta, né, Nilma? Ô Nilma, os franceses vão ficar vendendo a energia barata do nuclear para os restos? Como é que vai ser esse negócio? Pois é, eu queria só fazer algumas observações, aí depois eu vou deixar a palavra para o Eduardo, né, que gentilmente não se opôs à minha intervenção. Primeira coisa, um primeiro elemento mais de detalhe, mas que ligado à sua fala, que é a questão da ligação da rede de transporte de gás, entre a Espanha e o resto da Europa. Tinha um velho projeto de gasoduto entre a França e a Espanha, que aí a França, sim, muito bem ligada, estou falando sobre o controle, não sou especialista, muito bem ligada em termos de gasoduto com o resto da Europa, e que passava pela Catalunha, ou seja, pela região de Barcelona. E esse projeto foi enterrado, literalmente, no final do ano passado. Aí a gente sempre esbarra nessas questões também, na questão do fato de uma falta de planejamento. A energia é um setor que, mais do que muitos, precisa de planejamento. Você precisa... Os investimentos são enormes, demora para realizar as instalações, para realizar a infraestrutura. Então, não é algo que vai se improvisar. Então, o voluntarismo mostrado por muitos dirigentes que falam não, a gente vai achar um substituto, bom, já deu lugar a um discurso que está mudando.
A Alemanha, por exemplo, apesar do seu vamos dizer, da nova retórica belicosa que está adotando, bom, ilustrado como foi colocado pelo professor Bastian, com esses investimentos no setor militar, em equipamentos militares que atingiriam assim dezenas de bilhões de euros, pelo menos o que foi anunciado. A Alemanha, por exemplo, já se posicionou nos últimos dias, e de forma ainda mais clara ontem, através do Olaf Scholz, colocando que, por enquanto, não há como fazer sem o gás russo. Então, tudo bem, o Nord Stream 2 não foi inaugurado, foi inaugurado a infraestrutura, mas não está transportando gás. Porém, não há um substituto imediato. Tem uma questão que é uma questão física. Aí o Bicalho o professor Bicalho pode confirmar, mas simplesmente o sistema, a matriz energética alemã, por enquanto, depende à altura de quase 40% do gás russo. Então não tem como. Você não vai substituir isso de um dia para outro. Tá? E o uso de GPE, de gás liquefiado, bom, necessita de enormes infraestruturas portuárias, algo que não vai ser, até tecnicamente, a questão da mobilização material de recursos, a gente não está falando da questão financeira, mas a mobilização material de recurso vai levar muito tempo. Aí não tem uma estimativa, mas certamente não vai ser realizado em 6 meses. Tá? Então tem essa questão. Depois, conectado, aí tem essa dimensão de facto do peso que aguentariam as populações europeias em relação ao aumento do preço da energia. Tá? Os Estados Unidos, a gente sabe, bom, os dados citados pelo Eduardo, que mostram os Estados Unidos como o primeiro produtor mundial de petróleo, bom, tudo isso tem a ver, em parte, pelo menos, com a famosa técnica do fracking, tá? Ou seja, de exploração do gás e do petróleo conteúdo, o famoso gás de xisto. Bom, o Ricardo pode explicar melhor. Bom, você injeta água com uma alta pressão e você libera, assim, hidrocarbonetos. Bom, essa técnica ela é proibida na maior parte dos países europeus. Tá? E aí a gente tem uma questão que está se colocando de supostamente uma mudança, pelo menos na parte energética, e na verdade na economia como um todo, na direção de uma economia mais verde. A gente já, inclusive, falou sobre isso em muitos programas, do Green New Deal, de investimentos pesados, voltados para uma economia mais sustentável. E aí, na arena política, como vão entrar essas questões? Encarecimento do preço da energia, uma população, pelo menos estratos mais baixos socioeconomicamente da população, que estão numa precariedade cada vez maior. Isso ilustrado, como foi colocado pelo professor Bastian, com movimentos assim, sociais. Bom, talvez o mais famoso tenha sido o dos jalecos amarelos na França, mas tem também focos assim, de protestos que se constituíram em outros países. Então, esse será o lado, essa tentativa de evoluir na direção de uma economia mais verde, tá? E, ao mesmo tempo, assim, limitações, como a gente poderia colocar, limitações físicas, em relação ao fornecimento de energia. E a dificuldade, estou falando em termos físicos, não estou falando de investimento, né? Não estou falando de recursos financeiros, estou falando de um elemento totalmente material, uma limitação material. Então, como essas 3 dimensões vão interagir? Isso é uma questão muito complicada, tá? Porque o discurso, eu acompanho até muito o que está acontecendo, obviamente, nos países europeus. O que eu observo é que o discurso adotado pelos dirigentes europeus em relação a essas consequências econômicas foi inicialmente, vamos dizer, no mínimo, desenvolto. Tá? Teve sim, pode ter algumas consequências econômicas, mas nada
nada pode ser medido, assim, nada pode ser colocado em relação à questão humanitária, a questão da defesa do mundo livre. Bom, eu não sei o quanto esse discurso na população, em parte da população, particularmente alguns estratos menos favorecidos, vai colar, tá? Porque o peso que representa a energia, particularmente em países onde você precisa para a calefação, porque a gente está vivendo o final do inverno, tá? Na Europa, mas a bomba mesmo vai explodir. Bom, vai ter alguma coisa, mas a bomba mesmo vai explodir no próximo inverno. Aí no próximo inverno, não sei o que vai acontecer. E não vamos esquecer que há já movimentos, há já, como poderia colocar, uma mobilização dessas partes mais, assim, mais pobres das populações europeias que se manifestaram, tá? Tudo bem, no caso da França foi o mais organizado, mas a gente pode imaginar que em outros países, como Itália, como Espanha, algo parecido acontece. E aí? O que vai prevalecer? Uma espécie de real econômica, bom, dizendo, não, a gente mantém todas as medidas, assim, as sanções contra a Rússia, mas a parte energética escapa. A gente, não, vamos abandonar nossos grandes objetivos de proteção do meio ambiente e vamos legalizar o fracking, a exploração do gás de xisto. Ou vamos continuar com políticas compensatórias, sendo que, ao mesmo tempo, já tem todo um discurso que depois da pandemia, bom, o nível de dívida aumentou, discurso que, obviamente, não é fundamentado em mecanismos econômicos, né, mas que diz, não, agora tem que adotar políticas mais restritivas, vai ter que... Bom, o que vai vencer dentro desse cenário? Difícil. Bom, era só isso que eu queria colocar. Pradinho, você que queria falar um pouco sobre qual é o impacto sobre a globalização? Tem uma dimensão... Um pequeno detalhe, né? Uma pequena questãozinha, né? Qual é o impacto disso tudo sobre a globalização? Porque, veja, é curioso, nós estamos... durante a Guerra Fria, né, você tinha um conflito de sistemas, né? Nós estamos voltando a um tipo de conflito, como o Dudu apontou bem, nós estamos falando de uma economia russa e uma economia capitalista. Você tem, a meu juízo, tem essa outra questão, a economia chinesa também. O Ocidente, Estados Unidos e a Europa são economias capitalistas com interesses em posicionamento de mercado, disputas em torno disso, com taxas de retorno das suas empresas e várias outras coisas. Curiosamente, essas disputas sinalizam no sentido de um certo esgotamento sob o ponto de vista dos próprios interesses domésticos do processo de globalização. Eu explico por quê. Você tem 3 dimensões da globalização. Uma dimensão comercial, que é o crescimento das transações comerciais a velocidade mais rápida que o PIB mundial. Outra é uma dimensão financeira, que é o crescimento das transações financeiras internacionais a uma taxa mais rápida do que o PIB mundial. Outra é produtiva, que tem a ver com o crescimento da produção a partir de empresas transnacionais, do investimento transnacional, investimento produtivo, com referência à economia mundial. O que nós estamos vendo no caso? Vários países se movimentam no sentido de que é muito perigoso você perder a autonomia em algumas áreas. Quer dizer, a questão energética começa a ter preocupações dos Estados nacionais de aumentar a sua autonomia. Em algumas áreas tecnológicas, quer dizer, a questão das substituições de importações cruzadas, que o Baixa levantou com muita precisão, provavelmente uma indústria militar alemã, retomada, fala-se em 100 bilhões de euros de investimento, não me parece que ela vai querer ficar refém da indústria militar
americana, vai tentar desenvolver também suas alternativas próprias. É muito cedo para dizer em que, mas não faz nenhum sentido aumentar o gasto militar alemão, pura e simplesmente comprando de fora. Eles vão tentar desenvolver alguma coisa com referência a isso. É a mesma coisa do Japão, que também vai aumentar seu gasto de natureza militar. Ou seja, você começa a ver uma série de estratégias de aumentar o grau de autonomia com referência a outros países. E, finalmente, essa questão crucial, que é a questão do SWIFT. O Bretton Woods, que foi tão positivo no processo de crescimento para os nossos ouvintes, o Bretton Woods é o sistema que foi criado no pós-guerra, onde o dólar era, ao mesmo tempo, uma moeda nacional e uma moeda internacional. Ele entra em crise na década de 70, há uma série de transformações, mas o dólar continua sendo o meio de pagamento internacional, além de uma moeda doméstica. O que muda no período recente? O dólar passou a ser usado como uma arma que um país, que é os Estados Unidos, consegue empregar para alcançar seus adversários. E é muito difícil para outros países fazerem. O problema é que havia uma percepção de que a ameaça a esse sistema viria da China, na medida em que o interesse dela fosse caminhar para aumento de autonomia. Mas quem aparentemente está forçando esse processo é o próprio Estados Unidos, quando começa a pegar grandes países e ameaçar retirar do sistema. Porque a Europa, por exemplo, vai continuar a querer, precisa fazer pagamentos à Rússia. Tudo bem, ela não foi retirada todos os bancos russos do SWIFT, alguns vão permanecer porque a Europa precisa continuar realizando pagamentos para a Rússia. Mas a Rússia pode perfeitamente criar um mercado de energia em renminbi, usando esses sistemas alternativos que já vinham em discussões nos BRICS desde o período do Lula, desde a criação. Quer dizer, uma das preocupações dos BRICS tem sido criar instrumentos alternativos àquilo que foi criado em Bretton Woods. O Banco dos BRICS tinha um pouco essa pretensão de ser uma alternativa ao Banco Mundial. Então, você começa a ter movimentos que podem ter efeito sobre esse tipo de situação. Claro, nós estamos no meio do processo, é muito difícil saber o que vai acontecer depois. Mas a impressão que eu tenho, com essa inflação muito grande, um movimento que foi muito complicado. Quando você toma ativos de grandes milionários russos, observe, o uso da expressão nós estamos falando dos plutocratas, nós estamos falando de os milionários russos de alguma maneira ligados ao Estado russo. É verdade na Rússia, mas é verdade nos Estados Unidos. Ou a Raytheon ou a Boeing não é ligado ao Estado americano, a Volkswagen, a Siemens não é ligado ao Estado alemão. Quer dizer, as grandes empresas são no mundo inteiro, na economia capitalista, aí o Dudu é professor, né, ligado aos interesses e as relações com os seus estados nacionais. Quando você faz isso, você também, curiosamente, obriga esses milionários russos que estavam muito felizes de retirar dinheiro da Rússia e gastar na Suíça, na Europa e Londres, a voltar para a Rússia. Eu fico imaginando que um milionário saudita, um milionário chinês, um milionário indiano, sempre pode ficar um pouco nervoso se em algum momento de conflito, ou paquistanês, né, com os Estados Unidos, será que os seus ativos podem ser tomados? Você tem um problema, famoso problema de direito de propriedade, que é falado tanto no Ocidente. Você está ameaçando aí property rights você está fazendo uma guerra entre capitalistas, metendo a mão no capital do milionário do outro país.
Não é muito claro o que isso vai acontecer, como é que isso vai ficar. Veja, e com a retaliação da Rússia. A Rússia também meteu a mão nos aviões dos que é de propriedade, em última instância, das empresas de leasing ocidentais. Também afeta os direitos de propriedade. Quer dizer, como é que ficam essas coisas? Por trás disso, você tem uma tentativa americana de internacionalizar, ou seja, usar o direito e os tribunais americanos para resolver questões, conflitos em áreas que vão muito além do território americano, passando por cima de sistemas legais de outros países. Isso está sendo estressado, isso vai ter consequências, que isso tem efeitos. Então, o que eu estou levantando é um ponto que está sendo pouco discutido. Será que a arma econômica, usada na dimensão que vem sendo usada recentemente, não tem um efeito bumerangue contra os interesses do direito de propriedade dos grandes capitalistas na esfera internacional? Será que as disputas nacionais não estão afetando, de alguma maneira, o capitalismo internacional? Eu vou jogar para o Dudu, porque ele é uma pessoa que tem um pouco de preocupação com referência a alguns desses temas. Eu gostaria de ouvir a posição de você e de outras pessoas nesse tema. Bom, eu vou... Só um pequeno comentário, né? As consequências das decisões que estão sendo tomadas agora é o que tem sido menos avaliado quando se está tomando essas decisões atualmente, né, cara? Isso aí não tem caracterizado muito a tomada de decisões, as avaliações das consequências. A gente faz, depois a gente vê. Bom, senhores, eu vou seguir aqui a minha função de âncora. Acho que nós já temos... Perdão, Pradinho, que não te ouvi. Estou dizendo, você já está agora na função de dizer, o tempo está acabando, ele acaba muito rápido. Exatamente. Até porque eu acho que essa conversa que a gente teve hoje, essa é apenas uma conversa inicial de um tema que vai se desdobrar, provavelmente em outros programas, e vai se desdobrar, obviamente, ao longo desse ano. Então, assim como diz, né, Baixazinho, como 2020 foi um pouco a história da pandemia, né? Aí 2021 era a história da saída da pandemia. É evidentemente que essa temporada, né, vai ser a temporada desse tema, que é a discussão sobre a guerra e seus impactos, e como esses impactos, como essas consequências, elas vão se desdobrar ao longo desse ano inteiro. Então, isso vai fazer parte, né? Como a gente discutia a pandemia na Índia, né? A pandemia do Líbano, na Líbia, enfim, na Argentina, em tudo quanto é lugar, e depois a gente discutindo a saída da crise, que foi, eu acho que o grande tema da segunda temporada, que foi no ano passado. Esse vai ser um tema que nós estamos condenados a voltar a discutir. Então, eu acho que hoje foi apenas uma conversa inicial, apenas as primeiras impressões, na verdade, sobre Bicalho, já que você fez a analogia com temporada, hoje foi o piloto. Hoje foi o piloto, né? Exatamente. Hoje foi um piloto de um tema que vai ser recorrente de agora em diante, né? Pelo menos eu acho que ao longo de todo esse ano. Então eu gostaria de pedir a vocês as considerações finais, né? As considerações finais. Nós nem discutimos, né, os impactos econômicos sobre o Brasil, né? Até porque eu acho que existem outros programas do canal do Instituto de Economia que vão aprofundar essas coisas, né? Não necessariamente seria esse talvez o espaço mais adequado, mas mais nossos colegas de macro, da indústria, de uma série de outros colegas que trabalham sobre isso, são até mais qualificados que a gente para fazer esse tipo de análise. Mas eu preciso, para não fazer aquela pergunta que vocês reclamam, né, que eu falo, não, vai perguntar isso agora, cara? Eu não farei nenhuma pergunta, apenas pediria as considerações finais de vocês sobre esse tema, começando com Basta, né? Foi o último, agora começa a Basta. Eu acho que a palavra, de certa maneira, você antecipou, né, Bicalho? Existem muitos pontos de interrogação, né? Quer dizer, eu acho que nesse programa a gente também externou, em certa medida, né, que temos mais dúvidas do que certezas, né? E acho que, no fundo, o nosso ouvinte também deveria ter mais dúvidas
do que certezas e desconfiar de quem tem certeza demais nesse momento. Porque as coisas ainda estão começando a se encaminhar, né? E agora, de todo modo, é algo que acho que esse talvez a gente possa se arriscar, que é a história acontecendo, né? Acho que muito provavelmente, quer dizer, é um marco agora, né? 2022, os desdobramentos serão muito sérios, definirão talvez os próximos anos e, quiçá, décadas. Obrigado, Baixa. Obrigado pela sua participação, obrigado por você ter participado aqui desse nosso debate, ter sacrificado o jogo do Fluminense para ficar vendo aqui, mas como o Fluminense ganhou, né, eu sugiro como botafoguense, que é muito chegado a essas superstição, né? superstições, eu sugiro que toda vez que o Fluminense for jogar, você venha participar, né? Pode dar certo. Jogo Obrigado, importante, né? Valeu, Obrigadão, Bicalho, Baixa. Obrigado. Obrigadão, muito, Obrigado. muito Estamos de obrigado volta, mesmo. né? Estamos de volta, estamos no jogo. Costa Pinto, meu amigo. Vamos lá. Como eu falei no início, a gente vai ter uma temporada do Conversas que vamos tratar sobre guerra, né? Guerra na sua dimensão econômica, mas guerra. E a gente se olha para trás, e olha a trajetória, olha e volta no tempo imaginar que poderia ter ganhado a escala como ganhou, uma unidade europeia, mas unidade europeia, como diz o Bicalho, sem olhar os impactos, os efeitos, a coisa, sem olhar as dimensões da escalada de um lado e do outro, né? Isso abre o período de uma profunda incerteza econômica, política e social, como a gente apresentou aqui, que vai desde a escala militar e bélica, mas também dos seus efeitos da guerra econômica. Então, você tem um contexto, e aí com Baixa já alertou e tudo mais, abriu-se um cenário. Agora, é evidente que eu queria ressaltar o que o Bicalho trouxe também, o próprio Baixa. A guerra não criou um cenário novo, na verdade, já tinha um movimento de profunda instabilidade econômica, política e social, que foi acelerada com a Covid, com a crise da Covid, que agora vai ser acelerada com o processo da guerra, que é marcado, como a gente já ressaltou aqui, por uma dinâmica econômica e social profundamente concentradora, né? Uma dinâmica social excludente. Os custos agora energéticos, o efeito disso vão bater na população mais pobre. Mesmo o Estado Nacional fazendo determinados tipos de intervenção, mas não será estrutural, será para contenção conjuntural, e depois volta, que o Numa sempre alerta, volta o aumento do endividamento, e aí a desculpa não, tem que parar tudo o que foi feito, né? E aí vamos voltar à questão da política econômica contracionista. Então, o que eu vejo nesse momento, e aí a gente vai discutir muito ao longo desse ano, é uma profunda incerteza sobre o devir, mas, ao mesmo tempo, me parece que a gente abriu um novo cenário, concordo com Baixa. 2022 vai entrar como um ano de uma profunda transformação, né? Que não sabemos ainda o que vai dar, mas o mundo será diferente depois de 2022, porque claramente você tem reconfigurações importantes geoeconômicas, geopolíticas e na questão dos valores. E viu, Prado? Aí até o ponto que você alertou, acho que ainda não tem uma dinâmica e um movimento já tão claro, te respondendo um pouco, Prado, de redução do poder da moeda norte-americana, porque para conter os chamados petrodólares, não dá para segurar só com China e Rússia. Tinha que ter a Arábia Saudita nesse processo. A Arábia Saudita continua fortemente aliada com os Estados Unidos. Ou seja, o jogo ainda será muito jogado, com muitas disputas, com muita pancadaria, com muita porradaria, né? E, necessariamente, quem vai ser mais fortemente afetado são os mais pobres, né? São os que vão pagar o ônus da guerra, e o ônus da guerra na sua dimensão econômica, que vão pagar o ônus dessa sandice que é a guerra, né? E mais ainda da escalada desses efeitos de aceleração da guerra e desses processos econômicos, como se supostamente
o Ocidente ou os valores eurocêntricos teriam razão para conter os seus processos históricos, mas funcionam acelerando esses processos, reforçando as tensões, né? E que a gente caminha aí, a gente não tem a mínima ideia, mas abre-se uma nova trajetória geoeconômica, geopolítica e na questão dos valores. Valeu, muito obrigado, Dudu. Numa, meu amigo, muito obrigado pela sua participação. A essa hora, né, já estamos na quinta-feira, né? Já estamos na quinta-feira. Viramos a noite mais uma vez, né, Basta? Viramos de um dia para outro. Como falam, né, alguns âncoras, né, narradores, amanhã já é hoje, né? Amanhã já é hoje, né? Não dá para fazer uma live desse programa, né? 00:42, não dá para fazer. Grande Numa. Bom, Bicalho, eu acho que a gente poderia, como você mesmo colocou, a gente não vai esgotar esse tema, ele se coloca como o início de uma longa série, então a gente só pode fazer, tentar fazer como, acho que foi o caso hoje, a partir de elementos já observados, né, de elementos estruturais, de elementos conjunturais que já existiam e que, com essa intervenção, podem passar por aprofundamentos em tendências já presentes, pode ter mudanças de algum... Bom, isso é ainda difícil estimar, mas o que a gente pode... Eu só queria fazer algumas observações mais em ressonância, né, com o que os camaradas já colocaram, né? Em relação ao que o Luiz Carlos falou, por exemplo, sobre a questão do complexo militar industrial no caso da Alemanha. Tá? Bom, esses 100 milhões anunciados pelo Olaf Scholz, aí estou falando sob controle do nosso germanófono distinguido professor Bastian, para mim não ficou tão claro se tratava de investimento bélico ou de aumento do orçamento militar como um todo. Então, não sei exatamente... E pelo jeito não está muito claro, também foi mais um efeito de um anúncio assim do que algo muito claramente estabelecido, tá? E como colocou o Luiz Carlos, se cria tem a grande questão que se coloca é que, de fato, pelo menos no primeiro tempo, quem parece geoeconomicamente estar saindo bem dessa situação são os Estados Unidos. Tá? Porque se a gente pensa nessa questão da indústria bélica, bom, o que acabou de... a invasão russa na Ucrânia ressuscitou, é o termo que eu estava procurando, ressuscitou a OTAN. Pensando que um mês e meio atrás, né, no final de janeiro, o presidente francês, o Macron, tinha anunciado que a OTAN estava em morte cerebral. Agora, de repente, os países membros da OTAN anunciaram todos que vão aumentar consideravelmente seus orçamentos militares, que vão, portanto, também investir em material bélico. Aí se coloca essa questão justamente onde vão ser compradas essas armas. Tá? E claro que muitos países vão acabar comprando armas para os Estados Unidos. Porque até pela configuração do comando unificado da OTAN, tem uma questão, assim, vou não entrar em detalhes, mas tem uma questão de complementaridade dos materiais bélicos que fazem com que, em última instância, o mais fácil acaba de comprar o material alemão, o material americano. Tá? Na verdade, o único país da OTAN que ainda mantém uma política industrial bélica bastante forte é a França. E um elemento interessante é que a França assinou uma série de acordos com a Alemanha para desenvolver em conjunto um novo caça que vai substituir o atual caça francês, né, o Rafale, para desenvolver também um novo tanque de guerra. Então, de repente, isso pode servir uma certa, vamos dizer, política industrial, baseada no setor militar industrial, no caso da França e Alemanha. Mas a gente não sabe.
Bom, pelo menos existem esses programas, tem investimento, tá já em andamento, então pode acontecer, mas no caso de muitos países, são os Estados Unidos que vão se beneficiar, que vão vender mais material bélico. Os Estados Unidos também beneficiaram de um fenômeno já mencionado hoje, que foi essa revolução do fracking, do gás de xisto, justamente para aumentar consideravelmente sua produção de petróleo, tomar o primeiro lugar mundial. Então, no caso dos Estados Unidos, a questão da evolução dos preços internacionais do petróleo sempre tem a mão dupla. Tudo bem, aumenta custos para indústrias locais, pode alimentar os fenômenos inflacionários, como mencionado pelo Eduardo Bastian e também pelo Luiz Carlos, né? Porém, eles são produtores também, tá? Então, isso vai, como falou o Eduardo Costa Pinto, que tratou de forma muito detalhada essa questão. Bom, isso vai acabar favorecendo também, em parte, os Estados Unidos. Tá? Da mesma forma, se a gente for olhar assim, na questão da exportação da produção de trigo, os Estados Unidos podem, a agricultura americana também pode se beneficiar da substituição das importações de trigo em proveniência da Rússia e assumir um papel. Então, a gente vê também, como colocou o Luiz Carlos, que tem esse peso, o Eduardo Costa Pinto, esse peso assim, que ainda mantém os Estados Unidos na arquitetura e no controle do sistema monetário e financeiro internacional. E aí, eu diria que a questão vamos dizer, da proteção dos interesses americanos, essas quebras, vamos dizer, de práticas institucionais, que se originaria nas sanções e que seria seguido depois por medidas de restrição por parte da Rússia. Eu não sei, eu acho que, em última instância, a gente sempre acaba tendo e os Estados Unidos tomaram esse rumo, claramente, ao tentar montar uma institucionalidade relacionada os fluxos comerciais, ao respeito de uma regulação jurídica que seja a deles, que se dá muito tempo por parte dos Estados Unidos fora dos fóruns internacionais existindo. Os Estados Unidos favorecem acordos comerciais bilaterais. Bom, aí tem várias doutrinas com a volta dos democratas. A gente vê que tem um revival, tem uma volta também da ideia dos acordos, grandes acordos comerciais de tipo transpacífico, transatlântico. E, em última instância, o que se impõe é a força. E aí essa guerra mostra que a dimensão econômica nunca pode ser desvinculada da dimensão geopolítica e geoeconômica. E que, em última instância, os Estados Unidos conseguem ainda ter esse domínio porque, justamente, são o maior poderio bélico e têm essa capacidade de impor. Até a países europeus que são relativamente reticentes em relação a certos tipos de medidas que vão atingir muito eles, mas como no caso da Alemanha, como no caso, assim, na verdade, de todos os países europeus, menos a França, você tem tropas estacionadas, né? Quando você tem ainda quase 100 mil soldados americanos presentes no território europeu, a sua capacidade de resistir a pressões americanas fica limitada. Tá? Então, a gente vê o quanto essas dimensões geopolíticas, geoeconômicas, elas estão ligadas à questão econômica. Eu só queria fazer uma última observação, né, para não me estender demais, que é sobre a questão dos desafios para a economia russa. A economia russa vai, pelo andar da carruagem, teria que se reinventar como a economia autárquica. E como indiquei, o Estado russo não é o Estado atual russo não é um Estado desenvolvimentista, porque a autarquia
ela era praticada, foi mencionado aqui, ela era praticada no tempo da, vamos dizer, da Guerra Fria. Porque, primeiro, você tinha estados satélites, muito mais do que os estados que hoje em dia são estados da Rússia. Segundo, você tinha um sistema econômico, político, social completamente diferente, que justificava, por si só, essa autarquia, e com um certo grau de adesão da população, o que foi caindo, mas que existia. Então, você tinha uma justificativa. Lá, qual é essa justificativa? Não sei. Tá? E, só para concluir, uma economia capitalista, onde você se aliena uns capitalistas, porque tirando um grupinho de oligarcas, porque esse termo foi popularizado, que ele diretamente ligado ao Putin, porque se beneficiou de cargos, de posições em empresas públicas, a maior parte dos muito ricos na Rússia, dos oligarcas russos, que se enriqueceram tanto no final do período soviético quanto na década de 90, não tem absolutamente nenhum compromisso, nenhuma identificação com o Putin. Houve um acordo no início da década de 2000 que foi o seguinte: o Putin mostrou que ele tinha capacidade de prender, de confiscar, inclusive, posses desses capitalistas, e, mostrando isso, ele fez o acordo seguinte: vocês, o Putin falando para os oligarcas, vocês podem ficar com suas atividades, não vou interferir, não vou colocar sistemas de controle de capital. Então, a Rússia manteve assim uma completamente assim livre, mas em troca vocês não entram em política, vocês não se metem com o assunto político. E agora o Putin quebrou esse acordo, porque obviamente que essas sanções estão atingindo muito as atividades econômicas, o patrimônio desses ultra-ricos. Então, o Putin se alienou boa parte dos capitalistas. A adesão ao modelo socioeconômico por parte da população russa também é meio complicado, tá? Porque você tem, não é que esse período garantiu uma enorme prosperidade à população, você tem muita desigualdade ainda, e essas sanções vão atingir, obviamente, a população como um todo, e em particular os mais pobres. Então, e isso se dando no meio de um isolamento internacional. Então, para o Putin, para o regime russo, se quiser realmente ir na direção dessa autarquia econômica, que seria, vamos dizer, aliviada pela relação com a China, vai ter que pensar em mudar todo o modelo econômico e social. Será que isso é possível? Será que isso vai acontecer? Isso é uma das numerosas dúvidas que podem existir. Mas, por enquanto, pelo menos, não tem nenhuma declaração clara apontando nessa direção. Óbvio que, bom, os eventos são muito recentes. Então, mas, sim, é só para dizer que realmente teremos muitos assuntos para os próximos programas. Obrigado, Lula. Pradinho, encerra. Vou encerrar rapidamente. Depois de tudo que foi falado, nós podemos fazer muitos outros programas discutindo os temas aqui levantados. Eu comecei esse programa dizendo a apresentação que eu fiz há pouco tempo para um aluno, falando, e a gente estava discutindo sobre o livro do Fukuyama, O Fim da História, como a história se move. E vou terminar também com uma conversa com outro aluno que eu estava comentando para ele, em função de todas essas mudanças, dizendo: poxa, você vai ter muita coisa a contar para os seus netos, dizendo que você viveu a pandemia e essa situação de guerra, né? Isso são momentos históricos que você nunca mais vai esquecer. Ele virou para mim de uma maneira muito sincera e falou: professor, está tudo muito bem, mas eu preferia ser menos testemunho da história e ter uma garantia que eu vou ter emprego quando terminar a faculdade. Eu disse: isso eu não posso garantir para você. Isso você está justamente em uma situação em que o momento atual não garante para nenhum de nós apontar um cenário tão promissor ou tão seguro nos próximos anos. Então,
essa confusão mundial toda vai trazer momentos de profunda insegurança e vai, como todos vocês que me antecederam falaram, trazer muitos assuntos que não vão precisar refletir e falar. E, finalmente, concordando integralmente com Baixa, se alguém falar para quem não está me ouvindo, que sabe o que vai acontecer, eu posso garantir para você que provavelmente essa pessoa está chutando pesado, porque ninguém sabe. Nós estamos no mesmo processo, todos nós estamos observando, nós podemos analisar a partir das informações incompletas que nós temos, mas em momentos de descontinuidade, a capacidade de previsão é muito limitada. E, portanto, constante debate e constante troca de ideia é muito importante nessas horas. É isso aí. Obrigado, Prado. Obrigado a todos os nossos amigos e amigas que nos acompanharam hoje nessa conversa. Seguiremos aqui no Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, um programa do canal do Instituto de Economia da UFRJ. Nos vemos, vida que segue, se cuide.